Mais uma vez, eu quero desejar um feliz sábado a todos e eu quero pedir que Deus nos abençoe. Nesse momento nós vamos para o último seminário dessa manhã, que o seu coração esteja aberto e completamente inclinado para aprender do Senhor. Esse seminário ele tem como título o inimigo da serpente. Esse é o título desse seminário que nós vamos apresentar agora. Queridos, esse é um assunto muito relevante, muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos em guerra. A gente não sabe o que é estar em guerra. Se você vivesse nesse momento ali em Israel, em meio ao conflito que está ocorrendo entre Israel e o Hamas, talvez você tivesse uma ideia do que é uma guerra de fato. A violência que costumeiramente se apresenta diante de nós, aqui na cidade, cidades vizinhas, no nosso país, acredite, em nada vai se parecer com o que está acontecendo ali no Oriente. E o que está acontecendo ali em nada se parece com o grande conflito, com a guerra entre o bem e o mal. Essa é uma guerra muito pior porque ela é uma guerra de consequências eternas. Você morrer por conta de um conflito, aqui, seja aqui ou fora do Brasil, isso não compromete a sua salvação, se você está com a sua vida em dias com Deus. Mas se você perder a batalha espiritual, se na guerra espiritual você perder, você for derrotado, sim, as consequências elas são eternas. Eu estava vendo uma reportagem outro dia sobre acho que foi o representante de Israel, se eu não me engano, ele foi na ONU e ele divulgou um vídeo de algumas atrocidades, e nesse vídeo não foi mostrado para a população, esse vídeo foi mostrado apenas para jornalistas e alguns parlamentares, alguns líderes. Eles não divulgaram para todas as pessoas, mas eles falaram do conteúdo, do que tinha no vídeo. E no vídeo mostrava esse grupo Hamas decapitando o pai, era o pai, a esposa e o filho. Mostrava eles matando o esposo na frente da criança e da mãe, decapitando ele, depois de torturá-lo. No vídeo mostrava eles pegando a criança, o filho desse casal, e assando no forno, colocando a criança viva num forno para ser assada viva. Isso tudo sendo mostrado em vídeo. E no mesmo momento era mostrado eles estuprando a mulher. Então, você tem uma ideia do quanto é mal esse grupo de pessoas. E pior do que isso é ver outras pessoas fazendo movimentos em todos os países do mundo, e o Brasil não é exceção, defendendo e gritando: viva o Hamas. Você foi chamado para ser diferente, irmão. Nessa guerra, nesse conflito entre o bem e o mal, e na forma como ele se apresenta diante de nós somos chamados para isso aqui, para sermos inimigos da serpente. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 12. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então eu preciso que você preste muita atenção, você não perca nada daquilo que será apresentado aqui nesse seminário, porque o nosso entendimento e a maneira como nós reagimos ao entendimento que tivermos desse assunto vai determinar onde nós vamos estar quando Jesus voltar. Se nós vamos estar entre a multidão que vai dizer se é o nosso Deus a quem nós aguardarmos, ou se nós vamos estar entre aqueles que vai gritar para que as pedras caiam sobre eles, porque não suportarão ver a glória proveniente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não vamos aqui também nos preocupar em decodificar os símbolos que aparecem aqui nesse texto. Então nós não vamos nos concentrar em decodificar os símbolos que aparecem aqui nesse versículo que a gente acabou de ler. Nós vamos nos concentrar apenas na parte que nos interessa. E aqui no versículo 1, onde a gente leu, você pode perceber aí que, em primeiro lugar, nós vemos uma mulher. Aparece um personagem, e esse personagem, a Bíblia diz que é uma mulher. Apresenta algumas características dela, nós não vamos ver todas. Mas vá no versículo 2 e no versículo 5 de Apocalipse 12, diz que essa mulher estava grávida e ela gritava com a dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz.
E nasceu um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui nós percebemos que, de acordo com a continuação da leitura, que essa mulher ela não está sozinha. Essa mulher ela está acompanhada e ela está a ponto de dar à luz a um descendente, que segundo o versículo 5, que você acabou de ler, é o mesmo varão que regerá o trono de Deus. Então esse descendente que seria gerado por essa mulher é quem, igreja? É Jesus. Então é uma referência a Jesus Cristo. Então nós temos dois personagens. Nós temos a mulher e nós temos o descendente da mulher, correto? Temos a mulher e nós temos o descendente da mulher. No capítulo 12, ainda no capítulo 12, agora só no verso 3 e 4, e depois o verso 9, nos diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então é interessante que agora aqui nesse verso nós temos também, aparecem mais dois personagens. De acordo com o verso 9, esse dragão, ele é quem? Ele representa quem? Ele é uma representação de Satanás, que aí o versículo ainda disse aí o quê? Que ele se chamava a antiga serpente. Então no verso 4 nós temos a representação do quarto personagem, e ali é mencionado que o dragão, ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Vocês conhecem a história, e Satanás, ele tentou devorar Jesus, tentou aniquilar, acabar com a vida de Jesus através de quem? Muito bem, através do rei Herodes. Entendeu? O principal agente de Satanás ao fazer guerra contra Cristo, né, e o seu povo, durante os primeiros séculos lá da igreja cristã, foi através do Império Romano, na liderança ali de Herodes. Né? O paganismo era a religião dominante. Então o dragão, embora ele seja uma representação de Satanás, ele também é, de maneira por extensão, uma representação do poder que Satanás se utiliza para poder implementar os seus planos, as suas ações. E na ocasião do versículo que nós estamos lendo aqui, o dragão também é uma representação, um símbolo de Roma pagã, que foi o instrumento que Satanás usou para poder perseguir a igreja lá no primeiro século, mas depois ele vai se utilizar de um outro poder, que é o papado, que é Roma papal, já para perseguir a igreja ali na chamada Idade das Trevas. Perseguição essa, de maneira assim bem acentuada e bem destacada, que teve sua durabilidade aí em 1260 anos, né? Iniciado em 538 e findando ali por volta de 1798. Então, olha um detalhe interessante aqui, ó. Nós temos então 4 personagens até aqui: a mulher e o descendente da mulher. E a mulher aqui, ela não é Maria, tá bom? É bom que fique claro isso para vocês, que a mulher aqui, dentro desse contexto profético, não é Maria, que é uma representação da igreja cristã. A igreja cristã iria gerar o descendente, que é Jesus Cristo. Essa foi uma promessa feita por Deus. E nós temos aqui os outros 2 personagens, que é a serpente, ou seja, Satanás, e a semente, ou seja, a semente é o instrumento, é o descendente de Satanás. São aqueles que se colocam para ser seu instrumento, para ser usados por ele, para poder implementar os seus planos de destruição. Agora eu faço uma pergunta: onde nós encontramos esses 4 personagens em um só versículo da Bíblia? Existe um único versículo da Bíblia onde aparecem esses 4 personagens, onde vai aparecer a referência da mulher, onde vai aparecer a referência do descendente da mulher, onde vai aparecer a serpente e também vai se fazer menção à semente, ou descendente dessa serpente. Onde é? A irmã respondeu aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 15, exatamente. Se você quiser abrir, você fica à vontade. Gênesis capítulo 3, versículo 15,
nós encontramos o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja que coisa interessante. Nesse único verso da Bíblia você encontra esses 4 personagens aí. E aqui nesse verso Jesus está dizendo, Deus está dizendo que vai colocar inimizade. E aqui não era uma referência somente para Adão e Eva, mas aqui para todo e qualquer povo de Deus. Deus está dizendo: eu vou fazer você ser um inimigo da serpente. Eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Agora veja, se Jesus disse, se Deus está dizendo aqui que iria colocar inimizade, é porque o que existia era o quê? Amizade. Então, em algum momento, Adão e Eva, que foram feitos inimigos da serpente, em algum momento eles se tornaram amigos da serpente, que aqui é Satanás. Olha que coisa bem séria. Porque não tem lógica ele dizer, eu vou pôr essa Bíblia aqui, sendo que a Bíblia já está aqui. É redundância. Então, quando fala que vai pôr algo, é porque não tinha. E se ele está dizendo, eu vou fazer, ou eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, é porque a relação, infelizmente, que tinha ali, passou a ser uma relação de amizade. E isso precisaria ser corrigido, e corrigido o mais rápido possível, e Deus não perdeu tempo. E o que foi que Adão e Eva fez, que fez com que eles mudassem a relação? Veja, a ação de Adão, grava isso, mudou o status de relação que ele tinha com Deus e que ele tinha com a serpente. Ele era amigo de Deus e ele era inimigo da serpente. Quando eles praticam o ato, quando eles decidem fazer o que fizeram, vocês conhecem, esse status de relação é mudado. Então, ele era amigo, se tornou inimigo de Deus e passou a ser amigo da serpente. E esse status precisava ser mudado. Vocês vão ver até o final desse seminário que, em algum momento, muitos de nós nascemos, infelizmente, nesse status de inimizade contra Deus e de amizade com a serpente, com o inimigo de Deus. E Deus tem trabalhado para que eu e você nos tornemos inimigos da serpente e amigos de Deus. Acredita-se que em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, esteja registrada a profecia mais abarcante de toda a Bíblia. E para a gente entender a visão do grande conflito, é preciso que você entenda com muita profundidade o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então não é um versículo para você ler rapidamente, no ano bíblico, no Reavivados para a sua palavra, que você simplesmente lê. É um verso que você precisa se debruçar sobre ele. Porque ele nos traz profundidade. O texto começa dizendo, porém inimizade. Nós temos aqui nessa passagem, então, queridos, a manifestação histórica do plano da redenção dado aos homens. Deus aqui está descortinando para Adão e Eva, e por extensão para nós, o que iria acontecer, como iria se dar o plano da redenção. E isso ocorre em um discurso, em uma conversa entre Deus e Satanás. Entre Deus e a serpente. Então, o primeiro anúncio do Evangelho, em Gênesis 3,15, foi uma parte do discurso entre Deus e Satanás. Deus dizendo para o diabo o que ele iria fazer, qual seria a sua sorte, qual seria o seu final, e como Deus iria intervir para poder resolver aquele problema. E o que significa isso para o Evangelho? O que nós acabamos de falar e o que nós acabamos de ler. O que nós acabamos de ler, querido, isso mostra que o Evangelho ele é nas mãos de Deus a demonstração do seu poder. O Evangelho, que ora você vive e prega, ele é nas mãos de Deus a demonstração do poder de Deus, a demonstração da sua honra e a promessa que ele nos dá de que essa guerra entre o bem e o mal já tem um lado vencedor. Se eu aceito esse evangelho, se eu vivo esse evangelho, eu estarei do lado vencedor. Não tem como você perder essa batalha, ela já é uma batalha ganha. Satanás já entrou nessa guerra como um perdedor. E todo aquele que estiver com Cristo já entrou nessa batalha como vencedor.
Se não entendermos isso, nós passaremos a crer. Se você não entender que o Evangelho tem a ver com esse grande conflito, você vai transformar o Evangelho apenas em algo que tem a ver com você, em uma ajuda psicológica, para nos dar ânimo. Você vai tratar o Evangelho somente nessa perspectiva. Não, o Evangelho, a Bíblia é um livro de autoajuda. Sim, a Bíblia ajuda. E muito, a Bíblia dá ânimo, dá coragem, dá alegria, se eu viver e praticar esses princípios. Mas a Bíblia é mais do que isso. A Bíblia ela é um livro que esclarece que nós estamos em uma guerra. Pior do que a que eu narrei para vocês aqui. Pior do que os conflitos que hora ou outra acontecem aqui, que vocês ouvem ou presenciam aqui na cidade de Camamu, ou que vocês ouvem pelo noticiário. Ela retrata para a gente um conflito terrível existente entre Deus e o diabo. Antes de Deus dar a promessa, antes de Deus prometer para Adão e Eva qual seria o resultado, nós não vemos nenhuma evidência de Adão e Eva pedir perdão. Nenhuma evidência deles terem demonstrado arrependimento. Quando você lê o contexto bíblico, você percebe lá, eles terceirizando a culpa. Adão diz, a mulher diz, a serpente. Você não tem, claro, Adão e Eva não se arrependeu, claro que se arrependeram, mas eu estou falando desse momento, antes de Deus dar a promessa. Não tem evidência de arrependimento deles. Pelo contrário, eles estão escondidos, fugindo de Deus. Mas ainda assim, Deus decidiu executar o plano traçado antes da fundação do mundo. Olha o que está escrito ali. No momento em que o homem se rendeu a Satanás, se rendeu à tentação de Satanás, e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, Cristo, o Filho de Deus, esteve de pé entre mortos e vivos, dizendo, caia sobre mim a penalidade, ficarei no lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. Amém? Cristo, no momento em que Adão cai, um plano que já tinha sido estabelecido antes mesmo de Adão ser criado, ele é posto então em ação, ele é posto em prática. E Cristo, ele é colocado, é designado como um substituto meu e seu. A sorte que deveria ser minha e sua, ela recai sobre Cristo. E a mesma coisa ocorreu na cruz do Calvário. Você não estava, quem aqui estava no pé da cruz lá, dizendo para Deus, Senhor, me perdoe? Você estava lá? Mas você é contemplado, é beneficiado pelo que aconteceu lá? Então veja, você viria no cenário mundial milênios depois. Milênios depois você surgiria no mundo, mas Deus já estava pensando em você. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por extensão, alcançou a mim e alcançará qualquer outro que ainda venha a nascer dessa terra, até antes que Jesus volte. Deus nos deu Cristo, ou seja, o dom antecipa a iniciativa do homem. Mesmo antes de você buscar a Deus, Ele já buscou você. Antes de você ir atrás dele, Ele já veio atrás de você. Antes de você estender a mão para Ele, Ele já estendeu a mão para você. A questão não é a iniciativa de Deus em nos abençoar, em nos salvar, em nos proteger. Ele sempre tem essa iniciativa. A questão é como eu e você respondemos a isso. Que resposta nós estamos dando para essas ações, para essas iniciativas de Deus, com a finalidade de nos abençoar, de nos salvar. Deus sempre dá o primeiro passo. Antes de eu e você crermos em Cristo, Ele já havia derramado o seu sangue na cruz. Sua graça já havia sido disponibilizada para todo mundo. Queridos, e acredite, exatamente agora, nesse momento, 4 de novembro de 2023, exatamente nessa hora, nós estamos aqui envolvidos em uma atmosfera de graça, tão real como o ar que você está respirando. Essa graça de Deus disponibilizada para nós, ela é tão real como o ar que você está sentindo e respirando nesse momento. E se você escolher respirar essa atmosfera de graça, você será feito um filho e uma filha de Deus. Você será feito um amigo de Deus e um inimigo da serpente. Mas esse evangelho anunciado em Gênesis 3,15 começa prometendo inimizade. Por quê? Por que se trata, do que se trata essa inimizade que esse evangelho ali de Gênesis 3,15 está nos apresentando? Você lembra, lá foi dito, porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher aqui, ela representa a descendência humana.
Em que consiste essa inimizade? Todo o ministério de Cristo, todo o plano da redenção, toda a obra de Deus em salvar a mim e em salvar você, tem como objetivo principal estabelecer inimizade entre a mulher, a humanidade, o seu descendente Cristo, contra a serpente e os seus descendentes. Se Deus não estiver, se o que o céu está fazendo, se todo o movimento espiritual que o céu está fazendo, juntamente com os seus agentes aqui na terra, não estiver resultando nisso na minha vida e na sua vida, ou seja, me tornando e te tornando inimigos da serpente, terá sido anulado em vão todo esse plano de redenção para mim e para você. O objetivo principal do plano da redenção é colocar inimizade entre você e Satanás. Em que consiste essa inimizade? 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim, 1 João 3, 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então veja, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Cachaça é uma obra do diabo? Cigarro é obra do diabo? Maconha é do diabo? Cocaína é do diabo? Adultério é do diabo? Mentira é do diabo? Fornicação também é do diabo, prostituição é do diabo, roubo é do diabo. Está aí, irmãos. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E com certeza você vai conseguir identificar na sua vida, como também eu na minha, várias obras que existiam na sua vida que eram obras do diabo e Jesus destruiu. Amém? Alguns de vocês talvez eram escravos da bebida, eram escravos do cigarro, eram escravos de alguma prática pecaminosa e Deus libertou você. E você está há 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a sei lá, 10, a 20 anos, livres, libertos dessa prática. Deus destruiu completamente. A palavra grega que aparece aqui, aquele que pratica, a palavra grega para praticar, a palavra poieu, que significa fazer, ou seja, aquele que faz o pecado, procede do diabo. Ou seja, se torna descendente, porque o Filho de Deus, nascido de Deus, a própria Bíblia vai dizer isso. Não tem coerência. Eu sou filho e amigo de Deus, mas estou vivendo no adultério, na mentira, na prostituição, roubando. Tem lógica isso, irmãos? Não tem. O fato de termos uma natureza, grava o que eu vou dizer aqui agora, por favor. O fato de termos uma natureza pecaminosa não nos coloca do lado do diabo. Todos temos natureza pecaminosa, mas não é a nossa natureza pecaminosa. O pecado ele tem os seus aspectos, e ele tem o aspecto do Estado, e ele tem o seu aspecto moral que leva à culpa. Se Jesus não tivesse intervindo, claro, toda pessoa pecadora estaria exterminada, perdida. Mas a intervenção de Jesus resolveu esse aspecto, ainda que temporariamente, que é a questão do Estado. Ninguém vai se perder, vai deixar de entrar no céu porque tem natureza pecadora. Não é isso que vai. Agora, o que você faz com essa natureza, o que ocorre é que quando eu e você escolhemos, é o que o texto diz, quando eu escolho fazer pecado, praticar o pecado, com consciência, de forma deliberada, sabendo o que estou fazendo, aí eu estou incorrendo em culpa. Em culpa. E aí, culpa se resolve com arrependimento, confissão. Precisa confessar, arrepender, para que seja liberto. Mesmo depois de aceitarmos a Cristo, eu e você vamos continuar com a natureza pecadora. Mas não temos vínculo com o diabo. E nem somos obrigados a viver na prática do pecado. Amém? Então não use sua natureza pecadora como desculpa para alguns pecados que você pratica. Os discípulos, Enoque, Abraão, todos eles tinham natureza pecadora. Mas não eram homens ou mulheres que viviam na prática do pecado. Pecaram em algum momento das suas vidas? É evidente que sim. Mas se arrependeram e abandonaram suas práticas pecaminosas. E eu peço que vocês tomem muito cuidado, porque dentro e fora da igreja adventista, entre pessoas mais simples e pessoas mais influentes, ou seja, mesmo entre membros e pastores, tem se levantado essas pessoas. Outro dia eu vi um pastor adventista, e aqui eu não posso generalizar para todos,
Eu acredito que o que está aqui diante de mim pensa diferente disso. Mas eu vi um pastor adventista dizer que o pecado não tira ninguém do céu. Pecado não tira ninguém do céu. E ele disse mais outros absurdos ali. E é um cidadão influente. E estava falando para uma quantidade de pessoas muito grande. E eu espero em Deus que nesse mesmo espaço onde ele estava falando, Deus tenha usado algum outro pastor também influente, porque eu sei que tem lá, para poder desfazer essa palavra do inferno que ele propagou ali, que é um incentivo para que as pessoas, já que não tira do céu, irmão, vou deixar meu pecado para quê? Qual é a lógica de Jesus vir destruir as obras do diabo e nós sabemos que é o pecado, se o pecado não tira? A Bíblia é clara, o pecado faz separação, filho, entre você e Deus. E quantos pecados me separam de Deus? Porque da forma como esse cidadão falou, parece que eu preciso enumerar. Não, você tem que viver uma semana, você tem que viver um mês, você tem que viver alguns anos no pecado para que haja essa ruptura. Não, filho. Quantos pecados Adão precisou cometer para ser expulso do jardim do Éden? E para trazer toda essa maldição sobre esse planeta? Por meio da queda do pecado, Satanás conseguiu trazer o homem para o lado dele do grande conflito. Então, nessa guerra entre o bem e o mal, quando ele leva Adão e Eva ao pecado, ele consegue fazer com que Adão e Eva fiquem alistados agora no exército dele. No grande conflito, passe para o lado dele. Ou seja, grave bem isso aqui, o pecado é um vínculo de amizade estabelecido, segundo Gênesis 3,15, entre Satanás e a humanidade. Então, quando eu pratico o pecado, eu estou criando um vínculo de relacionamento com o diabo. O pecado estabelece harmonia, paz entre a serpente e a humanidade. Você ouviu o que eu disse? O pecado na minha vida, qualquer que seja ele, na sua vida, vai estabelecer um vínculo de amizade, de harmonia, de paz entre a serpente e a humanidade. Por isso que Jesus precisou se manifestar para destruir as obras do diabo, conforme 1 João 3,8. Quais são essas obras? 1 João, capítulo 3, versículo 9, vai dizer: qualquer que é nascido, ou seja, descendente de Deus, não faz pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Todo que é verdadeiramente nascido de Deus passa a ter um novo relacionamento com o pecado, passa a odiar o que antes amava e amar o que antes odiava. Vai ter repulsa pelo pecado. Até o seu gosto vai mudar, o seu paladar vai mudar. Você vai passar a gostar de coisas que você não gostava. Tem gente que não se via sendo um vegetariano. Conforme Deus vai trabalhando, transformando, você passa a ter repulsa por uma alimentação que seja contrária a essa. Processo, né? Um processo. Muitos aqui eu sei que estão nesse processo e vão chegar lá pela graça de Deus. Estou colocando esse ponto, mas pode ser qualquer outro existente na nossa vida. Então, queridos, tentados seremos sempre, mas nós não podemos e nem é necessário que a gente seja vencido pela tentação. Não há necessidade disso. Coloca bem isso. Você tem natureza pecadora, você não precisa ser escravo de nenhum pecado. E o mesmo Deus que libertou você daquele pecado lá que você praticava, lembra? Eu não sei qual é, você lembra aí, o Espírito Santo está te fazendo lembrar. E que você não faz mais ele. Lembra aí daquele pecado que você já fez um dia na sua vida, sei lá, quando era adolescente, criança, não sei, jovem, e que hoje você não faz mais? O mesmo Deus que te libertou desse pecado vai libertar você do pecado atual que você estiver praticando. Por que ele libertou você daquele e não vai libertar você desse atual? Vai, depende de você. Olha o que diz aí. Eu vou mostrar uma sequência de slides aqui agora para vocês, e eu peço que vocês acompanhem esses slides. É a graça que Cristo implanta na alma. Veja a função da graça. Olha o papel da graça. É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Percebeu? Sim, essa graça que converte. E esse poder renovador, sem essa graça que converte, e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar-lhes as ordens. Mas um novo princípio na alma cria o conflito, onde até então houver o quê? Paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Você percebe que a graça, ela
converte a pessoa e ela dá à pessoa a condição de viver uma vida em santidade, em obediência, em vitória sobre o pecado. Quando a gente fala em vitória sobre o pecado, a gente não está falando no processo da carne santa, como o perfeccionismo apresenta. Não, carne pecadora, mente pecadora, teremos até que Jesus volte. Mas quando nós falamos de vitória sobre o pecado, conforme o texto aqui, está falando vencer, para ser claro, para dar nome, é vencer a bebida, é vencer a maconha, é vencer a cocaína, é vencer a mentira, é vencer a falsidade. Qualquer que seja outro, filho, é vencer, é parar de fazer isso aí. A graça, ela existe para nos dar essa condição. Olha o que diz aí o próximo. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer. Devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Obrigado, pastor. E não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Aí muitas pessoas pegam aqui esse texto e dizem assim, tá vendo? O texto está dizendo, nós temos natureza pecadora, então a gente não tem condição de obedecer, como é que você está falando aí de vitória? O texto acabou de dizer que devido ao pecado, nossa natureza se acha decaída e a gente não pode se tornar justo. Sim, é verdade, mas não para por aí o texto. Olha o que o texto continua dizendo. Mas Cristo nos proveu um meio de escape, viveu na terra em meio de provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós, e viveu uma vida sem pecado, morreu por nós, e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como Salvador, olha a condicionante, se entregar-se a Ele e aceitar a Ele como Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerado justo por sua causa, o caráter de Cristo vai substituir o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. O que é isso? É justiça imputada. É ser considerado como se nunca tivesse pecado. E como é que eu tomo posse disso? Aceitando o sacrifício de Cristo no meu lugar. Isso é o que Cristo faz. Isso é o que Cristo faz por mim. É o que Ele fez por mim. É uma ação fora de mim. A morte dele na cruz do Calvário. Eu não tenho como me aprofundar nisso aqui com vocês, mas aqui é o processo que vai culminar na salvação. Começando com a justificação, que é a obra dele por mim. E aí nós vamos para a segunda parte, que é a obra dele em mim e em você. O texto continua dizendo assim, ó. E ainda mais, Cristo mudará o coração, nele habitará pela fé e contínua submissão da vossa vontade a Cristo, deveis manter essa ligação com Ele. E enquanto, olha a condicionante de novo, e enquanto isso fizer, ou seja, precisa ter constância, perseverança, Ele operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Podereis então dizer, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim, atuando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras, obras de justiça e obediência. O que é isso? Justiça comunicada. A primeira fala de perdão, a segunda fala de transformação. A graça, para ser a graça verdadeira e nos contemplar exatamente com esse propósito, ela precisa operar em nós esses dois resultados. Não é só a graça que perdoa, é a graça também que transforma. O problema é que as igrejas estão cheias de pessoas correndo atrás de uma graça que perdoa, mas não de uma graça que transforma. Porque a graça que transforma vai tirar você da sua zona de conforto, vai mexer com sua alimentação, vai mexer com sua vestimenta, vai mexer com o seu linguajar, vai mexer com a maneira como você traja o seu corpo como um todo, como você corta seu cabelo, os lugares que você frequenta. Ou seja, essa graça que transforma vai sacudir você. E as pessoas não gostam de ser incomodadas. Por isso as igrejas ou os encontros onde são apresentados somente a graça que perdoa, eles são lotados, porque as pessoas gostam de ouvir falar que elas são perdoadas, que Deus as ama, que Deus as aceita, mas elas não gostam de ouvir falar que Deus quer que elas mudem, infelizmente.
Mas olha o que diz aí ainda, continuação. O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providência para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de pecado. Está claro o texto, filho. O ponto em questão é o pecado. Tem que resolver. Não tem cabimento um cidadão vir dizer que não, o pecado não vai te tirar do céu. E para não dizer que eu estou colocando fora de contexto, depois, claro, isso foi um recorte, depois eu fui para o sermão todo. Porque eu preciso ver todo, para eu poder não fazer um juízo de valor em cima de um ponto em si. Entendeu? Eu fui para o sermão todo. Apocalipse 12, 17, queridos, diz assim, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui está estabelecida a inimizade. Contra quem é que Satanás está irado? Contra quem ele está em guerra? Isso também. Os que guardam os... Entendeu? Tem muita gente na igreja adventista que Satanás não está irado contra ele não, né? Tem muitos adventistas do sétimo dia que Satanás tem uma boa amizade com eles, um bom relacionamento. Então Satanás está irado é contra aquele que guarda. Não é aquele que professa, que diz que tem que guardar. É aquele que obedece, é aquele que guarda. Contra ele Satanás tem uma grande inimizade. Uma grande inimizade. Então, ou seja, ele está irado contra todo aquele que o céu colocou fora do seu alcance. Então, quando Deus trabalha para botar você fora do alcance dele, você passa a ser um objeto da ira de Satanás. Ele passa a odiar você e a perseguir você ardentemente. E isso acontece através da guarda dos mandamentos. Esse povo foi colocado fora do alcance de Satanás, provocando a ira dele. Por quê? Porque esse povo é um povo obediente aos mandamentos de Deus. Agora veja, como é que nós nos tornamos inimigos de Deus? Grave isso aqui, por favor. Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então veja que tem os dois status. Tem o status da amizade do diabo, da serpente, e tem o status da amizade com Deus. Esses dois status, eles existem. E quando é que eu me torno amigo do inimigo e inimigo de Deus? Quando eu sou amigo do mundo. E você sabe que o mundo aqui não é a questão geográfica, não é a geografia. São as práticas mundanas. Aquilo que não faz parte do reino de Deus. Colossenses 1,21 diz: e a vós outros também que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras que vocês praticavam. Percebeu o que está sendo dito aqui? Então as obras que vocês faziam antes mostravam que vocês eram inimigos de Deus. Porque antes vocês se prostituíam, matavam, roubavam, faziam miséria. Isso fazia com que vocês fossem inimigos de Deus. Agora não, agora vocês são amigos de Deus, porque as obras que vocês praticam são obras de justiça. 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então Deus me transforma em amigo dele e agora me usa como instrumento para ajudar a outros a também serem transformados em amigos dele. Acompanhe esse texto na tela. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os profetas seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São estas escusas que levam ao pecado. Não há desculpa para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. Então não tem desculpa, irmãos. Texto inspirado, é claro. Qualquer que seja o seu pecado, é vencível. Você pode vencer pela graça de Deus. Olha o próximo. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu.
Então não olhe para a justiça de Cristo, a justiça imputada, o sacrifício dele na cruz, como se fosse uma desculpa, uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Veja, não é só confessar, precisa abandonar. Olha o próximo aí. A justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. O homem pode ser inteiramente transgressor da lei, todavia, se não comete um ato visível de transgressão, pode ser considerado pelo mundo possuidor de grande integridade. A lei de Deus, porém, lê os segredos do coração. Todo ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerá em pé no juízo. Deus é amor. Essa é a fala de muitos, né? Deus é amor. Deus vai perdoar. Ele vai ver que eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou tentando. Irmãos, quem tenta não consegue. Deus não quer que você tente, Deus quer que você consiga, porque Ele deu todos os meios necessários para você vencer. O inferno vai estar cheio de pessoas que tentaram, viveram a vida tentando viver em santidade, mas não viveram, só tentavam. O céu não é lugar para os que tentaram, o céu é o lugar para os que conseguiram. A Bíblia diz lá, e se repete isso várias vezes, há o que vencer, há o que vencer. Você vai ver isso em vários lugares, há o que vencer. Tem que vencer, não é só tentar. Olha o texto que diz: mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Não o desculpou em Satanás, não o excusou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem. Não vai tolerar, nossos pecados e não passará por sobre nossos defeitos de caráter. Espera que vençamos em seu nome. Porque o salário do pecado é a morte. Significa que aquele que pecou está sujeito à morte eterna incondicional. Nossa resolução de nos comportarmos bem no futuro não altera a sentença. O fato de eu decidir que eu quero, não altera a sentença. Somente se aceitarmos o substituto divino, poderemos ter perdão, absolvição, e olha o final da frase que diz lá. E poder para... Esse é um texto importante. Você crê que é possível viver sem cometer pecado? Estou falando de pecado conhecido. É possível ou não? Claro que é. A Bíblia está repleta desse ensinamento. Existe a possibilidade da queda? Existe, mas a possibilidade não é o determinante para que eu caia. Qualquer um de nós podemos matar, podemos roubar. Há a possibilidade de que você faça coisas que você nunca nem imaginou que faria. Mas a possibilidade não é o que determina se você vai fazer ou não. É a sua decisão. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, se continuarem em constância, perseverança, se continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade libertará vocês. E aí eles disseram para Jesus: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que nós vamos ficar livres? Cheios de orgulho próprio, porque eram descendentes de Abraão, se achavam, porque somos adventistas, nos achamos, a igreja verdadeira, a igreja que tem a verdade. Jesus disse a eles e diz a mim e a você: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Jesus veio libertar a gente de quê, irmãos? Do pecado, certo? Mas essa libertação será só na vinda dele? É só na vinda de Jesus que o adúltero vai deixar de adulterar? É só na vinda de Jesus que o mentiroso vai deixar de mentir? Será só na vida de Jesus que o maconheiro vai deixar de usar maconha? É? Claro que não. Então essa libertação, ela é para o presente. O que acontece é que agora Jesus está corrigindo questões morais, questões de caráter. Ele está corrigindo o defeito de caráter. O pecado nos afeta fisicamente, que é o nosso estado, e nos afeta moralmente, que tem que ver com o nosso caráter. Deus está preocupado em resolver agora a questão do caráter. Veja que ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois.
Ele resolveu problemas físicos de aleijados, pessoas que não enxergavam, que não falavam, mas essas pessoas morreram depois. Ele só deu uma demonstração do que era o reino de Deus, que não existirão essas coisas. O céu não está interessado em resolver agora na minha e na sua vida, não é o objeto de maior interesse do céu em resolver as nossas questões físicas, certo? Deus pode resolver? Pode. Curar, Ele tem feito isso, mas não é a prioridade do céu. Agora, a prioridade do céu é resolver questões de caráter. Porque a mancha que tiver no meu caráter vai me tirar do céu. A minha deficiência visual não vai, a minha deficiência auditiva, física, qualquer outra ordem de deficiência física não vai me tirar do céu. Mas a deficiência moral de caráter vai. E essa ele não coloca para o futuro. É por isso que todas as vezes que a Bíblia trata do pecado, trata no tempo presente. É algo que precisa ser resolvido agora, na minha vida e na sua vida. Que você decida. Vamos ficar de pé. Nós vamos declarar através dessa música que nós somos de Jesus. Que nós não queremos nenhum tipo de relacionamento com o inimigo. E eu gostaria que você consultasse o seu celular, o seu computador, consultasse a sua casa, faça uma varredura na sua vida e veja se existe na sua vida alguma coisa que está conectando você com o inimigo. Se tiver, quebra essa conexão em nome de Jesus. Amém? Pode soltar. Sou de Jesus.